Boa tarde a todos. Então, meu nome é Hernani de Lima Nascimento, sou professor dos programas de graduação e pós-graduação em meteorologia da UFSM. Eu quero agradecer o convite para participar desse workshop de análise e previsão meteorológica no Brasil, que é uma iniciativa muito importante, que eu quero aproveitar para parabenizar também. Então, o nosso assunto vai ser tempestades severas e a identificação delas em imagens de radar meteorológico. Então, o roteiro da minha apresentação aqui, eu vou começar só falando rapidamente da faixa eletromagnética de operação dos radares, para ressaltar qual é o tipo de frequência de radar que a gente vai estar falando. Rapidamente, só o mapa da rede brasileira de radares meteorológicos, um mapa atualizado. E aí entrar no assunto de radares de polarização simples, as assinaturas de tempestades severas que são identificáveis no radar de polarização simples, é o que chamamos de assinaturas não polarimétricas. Depois ele vai para os radares de dupla polarização e as respectivas assinaturas de tempestades severas nesse tipo de radar. E eu quero só chamar a atenção que os exemplos que eu vou mostrar aqui de tempestades são de tempestades severas, eventos são extremos, não são as situações mais frequentes, são as mais extremas, que na verdade o tópico do workshop é bastante em torno de eventos extremos. Então eu selecionei aqui alguns dos eventos mais extremos e observados principalmente no sul do Brasil. Então, em termos da faixa eletromagnética, né, de operação dos radares meteorológicos, eles funcionam na faixa do micro-ondas. Então, a gente tem a classificação das bandas de radares, que é usadas letras, né? E as bandas S, C e X são as mais empregadas operacionalmente em meteorologia mundo afora, em particular a S e a C. X também, em redes regionais. E nessa apresentação eu vou enfatizar a banda S, que é uma rede, a maioria das redes nacionais utiliza a banda S, principalmente em regiões de latitudes mais baixas, no caso do Brasil. É uma faixa onde os radares operam com um comprimento de onda de cerca de 10 centímetros, em torno de frequência de 2,8 GHz. Aqui nós temos um mapa atualizado, agora em setembro de 2024, a rede de radares no Brasil. Então, a gente está separados ali, banda S, C e X, como função do diâmetro de cada círculo, né? Então, o círculo maior, banda S, o círculo menor, banda X, o círculo de diâmetro intermediário, banda C. Os radares são mantidos operados por diferentes instituições, que são listadas ali na convenção de cores. E, de novo, então, nossa ênfase vai ser nos radares de banda S. E recentemente Porto Alegre agora passou a ter um radar banda C operando ali na região metropolitana de Porto Alegre, que já consta aí nesse mapa. Bom, começando a falar dos radares de polarização simples ou polarização única, esses são os radares mais convencionais, em que as ondas eletromagnéticas são emitidas na polarização horizontal, né, o campo elétrico da onda eletromagnética, ela tem polarização horizontal nesse caso. E aí, então, nós dizemos que são radares ou polarização horizontal, ou às vezes a gente chama de polarização única ou polarização simples. Eu vou estar usando na apresentação de hoje a polarização simples, mas sempre que for essa expressão, fica já convencionado que é a polarização horizontal, como indicado ali na figura ao lado. As variáveis que são disponibilizadas por esses radares são chamadas variáveis não polarimétricas. É o fator de refletividade, representado pela letra Z, ou então Z com índice H, porque na verdade esse fator de refletividade é do feixe com polarização horizontal. A unidade é dBz. A velocidade radial Doppler, que a gente vai usar VR como indicativo para essa variável, que também é a velocidade radial Doppler do feixe com polarização horizontal. Pode ser informada em metros por segundo ou nós, geralmente são as duas variáveis mais usadas. Também poderia ser informada em quilômetros por hora, mas é mais comum metros por segundo ou nós. E outra variável, essa não é tão explorada operacionalmente, é a largura espectral Doppler. Sempre que as variáveis são informadas sem nenhuma indicação de qual é a polarização, a gente deve assumir que é a polarização horizontal. Então, se a gente fala de fator de refletividade e não diz mais nada, é porque é o fator de refletividade horizontal. Nessa tabela a gente tem só aqui uma revisão de valores típicos de fator de refletividade para diferentes alvos meteorológicos precipitantes, né? Não são todos
os fenômenos, não é todo tipo de hidrometeoro que está aqui, mas só aqueles que são precipitantes, e tem ali valores típicos de refletividade, né, de fatores de refletividade, desde o chuvisco fraco até o granizo moderado a severo. Então vai indo basicamente de 0 até mais do que 60 dBz. Valores negativos de fatores de refletividade são possíveis, mas aí são associados a hidrometeoros que não são precipitantes. Aqui também nessa figurinha ela resume faixas de variação de fatores de refletividade horizontal. No painel de cima são gotas de chuva, desde o chuvisco mais fraco, que vai ficar ali perto de 0 dBz, até a chuva mais intensa, que vai estar aí no extremo mais à direita, ali, passando de 50 dBz. E no segundo painel é para granizo, que aí os valores já são bem mais altos, começando em 45 dBz e podendo chegar, em casos extremos, a perto de 80 dBz. Eu tirei essas figuras de um trabalho do Kamijian, que está nas referências no final dessa apresentação. E aqui também é um slide para a gente ter uma apresentação só da convenção geral de cores que informam a velocidade radial nos displays do radar. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode estar imaginando o escoamento de oeste para leste, o radar aí no centro do domínio. A convenção é usar cores frias, verde, ou tons de verde ou tons de azul, para indicar velocidades radiais negativas, ou seja, os alvos estão se aproximando do radar. Cores quentes, como laranja, vermelho, para indicar velocidades radiais positivas. Então, são os hidrometeoros, né, os alvos meteorológicos, estão se afastando do radar meteorológico. E a gente tem que sempre lembrar que o radar meteorológico, o feixe do radar, ele só consegue medir a velocidade radial, a componente do movimento, na direção radial ao radar. Então, a gente vai começar falando de algumas assinaturas de tempestades severas nos radares de polarização simples. Então, radares são as assinaturas não polarimétricas. Vamos começar com um exemplo de um evento de tempestade severa, onde a gente vai observar a divisão de células, deslocamento da célula mais intensa para a esquerda do escoamento médio, no hemisfério sul, que é uma célula chamada sicônica. Então, a gente está lidando aqui com supercélulas. São tempestades que apresentam rotação. No primeiro exemplo, a gente só vai ver o campo de refletividade horizontal. No segundo exemplo, a gente vai olhar a velocidade radial também. Então, esse foi um caso de 3 e 4 de julho de 2014, na região central do Rio Grande do Sul, e nós estamos utilizando aqui o radar de Santiago, do DCEA, localizado na cidade de Santiago, ali no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente vai estar mostrando no lado esquerdo, no painel à esquerda, é o fator de refletividade, numa elevação de meio grau da elevação da antena, então é o PPI de meio grau, aqui no final da tarde do dia 3 de julho, um evento de inverno. E está a escala de fator de refletividade ali à direita. E aqui nós estamos olhando só um recorte do PPI, não é o PPI inteiro, é só um zoom no PPI ali na região do oeste do Rio Grande do Sul, tem ali as informações de latitude e longitude. Nesse dia o escoamento atmosférico ele era de noroeste, e a gente confirma isso olhando a sondagem de Santa Maria, em torno desse horário aqui, os ventos na baixa troposfera e média troposfera, ventos ali de noroeste. E eu vou chamar a atenção para o que vai acontecer no centro desse domínio, que vocês vão ver, vou mostrar uma animação, vou mostrar uma divisão de células. E a gente vai ter que se referir a essas células como célula da esquerda, célula da direita, e a maneira como a gente interpreta isso é direita e esquerda em relação ao escoamento atmosférico. Nesse caso, o escoamento de noroeste. Então, imagina você ficando de costas para noroeste, de frente para sudeste. A tua esquerda vai ser ali leste, nordeste, e a tua direita vai ser sul, sudoeste. Então, preste atenção ali na região do centro, aqui indicando o que seria então a célula da esquerda e da direita. Preste atenção no centro do domínio, vocês vão ver uma divisão de células. Aí você tem a célula que vai para a direita, vai para a sul, ela morre, mas a da esquerda, que segue para leste, ela ganha força. Ela chega a atingir valores de mais de em torno de 70 dBz, um valor bem alto, que é indicativo de presença de granizo. Então, mais uma vez, na região ali dentro do domínio em vermelho, divisão da célula. Aí a célula que é a da esquerda, ela é a que está indo para leste, ela se intensifica e começa a produzir muito granizo e ventos intensos. Na verdade, esse caso aqui é muito mais de ventos intensos. Não é a única célula que sofre divisão, tem pelo menos mais uma célula que também sofre divisão um pouco mais ao norte, ali no domínio. Vai ocorrer agora a divisão e aí ela se torna intensa
e vai atingir ali a cidade de Ibarama, que é indicado ali por aquele número 2. Então, uma célula passa ao sul de Santa Maria, a outra passa pela cidadezinha de Ibarama. E aqui os danos que foram registrados, com ventos intensos, existe a suspeita de ter ocorrido um tornado nesse evento. Então, aquela célula que passou mais ao norte, então ela sofreu uma divisão, foi para a esquerda do escoamento e ganhou força. Regra geral, após uma divisão de células, a célula da esquerda é a que se torna mais intensa no hemisfério sul. Mas existem exceções, vou mostrar uma exceção aqui, que foi justamente na situação de chuvas intensas que teve no Rio Grande do Sul, agora em maio de 2024. A gente vai ver que no dia 1º de maio, uma tempestade que se formaram ali na Argentina, perto da fronteira com o Rio Grande do Sul, ocorreu uma divisão de células, mas uma célula que se tornou intensa foi a célula da direita. Tá? Então, de novo, é o radar de Santiago. A gente está mostrando de 10 em 10 minutos, o PPI de 1 grau, então elevação ainda baixa da antena. Está indo de 10 em 10 minutos ao longo de todo o dia. A gente está tendo toda aquela convecção que promoveu chuva intensa lá no Rio Grande do Sul, um grande acumulado de chuva. E aí, quando chegar tarde, vai ocorrer uma célula convectiva pela Argentina, vai entrar naquela região que está contra e você vai ver a divisão de célula, que agora a célula da direita, que indo para sul, para o Uruguai, ela se torna intensa. Ela atinge valores de dBz muito altos, com registro de granizo no Uruguai. Então, haverá situações, após a divisão de célula, pode ser que a célula da direita se torne intensa também. Não é a regra, é a exceção, mas não é raro a gente observar situações em que a célula da direita, que é uma célula de rotação anticiclônica, também se torna intensa. Eu vou deixar passar mais uma vez. Vai ocorrer agora a divisão. E repare que a célula que está indo para o Uruguai, a célula da direita em relação aos escoamentos de noroeste, ela se torna muito intensa. Então, moral da história, se ocorre a divisão de célula no teu monitoramento, aqui com radar de polarização simples mesmo, é importante acompanhar as duas células novas que surgem a partir dessa divisão. Na maioria das vezes, a célula da esquerda é a que vai merecer mais atenção, é a que vai se intensificar. Regra geral, a célula da direita, ela morre, mas pode, em alguns casos, ter a célula da direita também se intensificando. E são células que merecem a atenção para tempo severo, que são tempestades que estão se comportando como supercélulas. Um outro caso de supercélula também, aqui a gente vai ver várias assinaturas, a colisão de células, deslocamento da célula para a esquerda, a gente vai ver padrão tipo gancho, a frente de rajada que tem na parte traseira da tempestade, padrão em V, e aqui a gente vai mostrar também o dipolo ciclônico de velocidade. Foi o caso de 6 de outubro de 2015, tá de novo radar de Santiago, a gente está olhando então aqui a um zoom nesse PPI de baixa elevação, meio grau, de elevação da antena, está olhando baixos níveis. Aqui eu peguei esse horário que é das 19h40, do dia 6 de outubro de 2015. No painel da esquerda é o campo de refletividade horizontal, no painel da direita é o campo de velocidade radial Doppler. Olhando direito aqui, primeiro aqui à esquerda, eu vou chamar a atenção para uma assinatura. Aqui está ampliando para mostrar que a gente está olhando os baixos níveis. Nesse momento aqui a tempestade estava a cerca de 60 quilômetros a sul-sudoeste de Santiago, o que significa dizer que o feixe do teu radar estava a cerca de 1 km acima da superfície. Então a gente está olhando os baixos níveis dessa tempestade. E eu chamo a atenção para algumas assinaturas dessa supercélula. No campo de refletividade apareceu o formato de um gancho, que eu estou ressaltando ali pelo tracejado em preto, que a gente chama de um eco na forma de gancho. Um padrão em V também, que é mais aqui para o leste, à direita aqui da figura, um padrão tipo V, no campo de refletividade. E é possível ver também, ali eu estou indicando por uma seta em verde, uma região onde a refletividade está em torno de 15 dBz. É o avanço de uma frente de rajada, é a frente de rajada associada a uma corrente descendente que tem na traseira da nuvem. Esse é um tipo de padrão associado à supercélula quando ela começa a entrar no modo tornádico. O deslocamento da célula a gente vai ver que vai estar indo para leste e nordeste, que é para a esquerda do escoamento médio nesse evento aqui. Eu estou aqui comparando um modelo conceitual de uma supercélula que está em sua evolução para o modo tornádico, já adaptado para o hemisfério sul, esse modelo conceitual aqui. Então, a linha grossa que aparece ali à esquerda o que seria o campo de refletividade, ali mais ou menos 35, 40 dBz, está ali o formato de gancho, e a gente olha o caso real ali para a gente comparar, e a gente vê ali o formato de gancho no campo de refletividade. Aqui tem então de 10 em 10 minutos,
a evolução no início da célula, ela ainda não é uma supercélula, vai ocorrer uma colisão com uma outra célula, e agora ela ganha essas características de supercélula e já apresenta um escoamento de gancho até ela depois se dissipar. Vamos ver mais uma vez. O escoamento nesse dia era de noroeste, como comprovado ali pela sondagem de Santa Maria. Ocorre a colisão, ela rapidamente desenvolve o padrão tipo gancho, padrão em V, também nessa elevação de ali, meio grau, baixa elevação. E só uma terceira vez, colisão entre duas células, padrão em V, o gancho. Dá para ver uma região ali que seria a frente de rajada associada a essa corrente descendente na parte traseira, que ocorre na parte de trás da célula convectiva. Isso é um tipo de assinatura que só olhando o campo de refletividade a gente já consegue afirmar algumas coisas, que é uma tempestade tipo supercélula e que está entrando num modo potencialmente tornádico. Né? A gente não teve a confirmação do tornado nesse caso, mas é uma situação em que poderia ter desenvolvido um tornado. A gente depois já havia a confirmação disso no campo de velocidade radial também. Isso aqui é só para mostrar o seguinte, essa figura é o PPI, a varredura do radar, mas quando o feixe da antena estava a 14 graus de elevação, então olhando altos níveis dessa célula convectiva, aquelas assinaturas que eu mostrei antes, elas não aparecem nesse caso aqui. Porque olhando em altos níveis, não aparece o padrão tipo gancho e a assinatura daquela frente de rajada, tudo aquilo ali é baixos níveis. Mas se a gente olha em altos níveis, a gente acaba perdendo essa informação. Por exemplo, o MaxCap, por exemplo, que ele te dá a refletividade máxima de todas as elevações, teria dificuldade em mostrar aquela assinatura em baixos níveis ali. A outra variável no radar que é não polarimétrica é a velocidade radial. Então as cores em azul aqui, os alvos estão se aproximando do radar, e em vermelho estão se afastando do radar. Então, no início, eu tive o escoamento sinótico, o vento de norte aqui, o escoamento de norte. Só que chega uma hora que aparece uma perturbação ali a cerca de a sudeste do radar de Santiago, aparece um núcleo com cores azuis. A gente vai ver isso acontecer de novo. Então, por enquanto, é basicamente o escoamento ali em mesoscala, ventos de noroeste, norte e noroeste. Então, o vermelho se afasta do radar de Santiago, que está ali indicado com um círculo em preto. Aí, a partir de agora, a gente vai ver que é uma região com núcleo em azul, que significa, então, são alvos meteorológicos se aproximando do radar. Então, isso vai caracterizar a formação que a gente chama de um dipolo de velocidade radial, que eu vou agora colocar lado a lado, então, refletividade horizontal e o campo de velocidade radial. E no lado direito, então, justamente no momento em que está o dipolo bem definido, uma região onde você tem regiões pixels em azul, indicativo de que os hidrometeoros, as gotas de chuva, granizo, estão se aproximando do radar, que é onde está o círculo em preto, e logo do lado, indo para a direita, ali, indo para leste, a gente tem uma região onde os pixels estão com vermelho bem intenso, significando que os hidrometeoros estão se afastando do radar. A linha tracejada aqui é o feixe do radar, olhando para sul-sudeste, e aquelas setas em amarelo, qual é a velocidade radial. Uma região se afastando do radar e outra se aproximando. Isso é uma assinatura de um vórtice ciclônico. Então, confirma que havia, então, em baixos níveis, rotação ciclônica com essa supercélula, que está condizente com aquele padrão tipo gancho. Esse dipolo de velocidade radial segue avançando aqui na próxima varredura. Depois, às 22h50, 10 minutos depois, ainda está lá o dipolo de velocidade. E depois disso, essa tempestade ela perde força e se dissipa. Então, de novo, comparando com essas duas informações no radar não polarimétrico, radar de polarização simples, já seria possível você confirmar a presença de uma supercélula e com a possibilidade de poderia, inclusive, produzir um tornado. Não, a gente não teve a confirmação de um tornado nesse caso, mas granizo muito grande foi registrado em São Vicente do Sul, que fica a leste de Santa Maria, a oeste de Santa Maria, granizo bem grande, tá, que é associado então, à presença de correntes ascendentes muito intensas numa supercélula. Um outro tipo de assinatura que eu quero também ressaltar são associados às linhas de estabilidade severas, que são os Bow Echoes, nos radares de polarização simples. Bom, aqui a gente tem um exemplo, aqui, no caso aqui é para os Estados Unidos, de uma linha de estabilidade. A gente tem a região de refletividade alta ali, alinhada ao longo de uma linha, então são várias células convectivas alinhadas. Porém, em algumas situações pode acontecer dessa linha ganhar um formato de um arco, um segmento de arco. Isso é um forte indicativo de que agora você tem uma linha de estabilidade que pode promover rajadas de vento intensas em superfície.
Oi, Hernani, mais 5 minutos, ok? Obrigado. Isso aqui é um forte indício de que há um escoamento, que é um jato de influxo de retaguarda. É um jato de baixos níveis induzido pela própria linha de estabilidade. Nesse modelo conceitual, aqui a gente tem como se fosse uma seção vertical de uma linha de estabilidade, indicando justamente o que aparece com aquela cor azulada, é um escoamento que está vindo da esquerda para a direita, e ele descende, é o que a gente chama desse raio de jato de influxo de retaguarda, velocidades altas, mais falando de 100 a 120 km por hora, e se ele descender pela corrente descendente, né, da dianteira da linha de estabilidade, se isso atingir a superfície, pode gerar downbursts, rajadas de vento acima de 100 km por hora em superfície. Então aqui a gente vai pegar esse exemplo de 16 e 17 de outubro de 2023, de um Bow Echo que atravessou desde o norte do Rio Grande do Sul, pegou no meio oeste de Santa Catarina, sul do Paraná, utilizando o radar de Chapecó. É um radar de dupla polarização, mas aqui a gente só vai explorar as variáveis não polarimétricas. À esquerda está o fator de refletividade horizontal, que nesse horário aqui já apresenta uma linha de estabilidade com um segmento de arco. Ali os valores de refletividade acima de 50 dBz já formam um arco ali entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E agora avançando 10 minutos, de 10 em 10 minutos, as varreduras volumétricas, agora entrando pelo oeste de Santa Catarina. Está lá o segmento de arco agora indo para o centro do estado de Santa Catarina, indo até ali o sul do estado do Paraná. Então ali esse segmento de arco já é uma primeira assinatura. Pelo campo de velocidade radial aparece também, o radar de Chapecó está indicado ali com aquele círculo em amarelo. A gente vê regiões, uma região em azul, que é indicativo de hidrometeoro se aproximando do radar em alta velocidade. Ali está acima de 40 metros por segundo, então uma faixa estreita, né, de ventos muito intensos, que se aproxima ali do radar de Chapecó, passa pelo radar de Chapecó, e ao ir para o norte do radar de Chapecó, se torna agora a velocidade se afastando do radar. É o que vai aparecer aquela região em vermelho, com valores de 40 metros por segundo, valores extremamente intensos. Isso agora já é um indicativo, já é uma confirmação de que existe um jato de influxo de retaguarda acompanhando esse Bow Echo. Indicativo, então, uma situação favorável, rajadas de vento intensas, severas, que podem atingir a superfície, produzindo downbursts. E, de fato, quando a gente pega, a gente vai lá nos registros de ocorrências de rajadas da Prevox, a gente tem ali que durante esse evento a gente teve um predomínio de registros de rajadas de vento intensas, desde o norte do Rio Grande do Sul, passando pelo meio oeste de Santa Catarina até o sul do Paraná. Então, indicativo, houve a confirmação, então, de rajadas de ventos intensas com o avanço daquele Bow Echo. Então, basicamente, e aqui eu recomendo uma leitura aqui de um artigo onde a gente explora outros casos de Bow Echo que geraram downbursts no Rio Grande do Sul. Bom, agora você tem os radares de dupla polarização, né, que eles vão nos... Agora você tem o feixe do radar está associado a uma onda eletromagnética que tem a polarização tanto horizontal quanto vertical. Isso vai nos fornecer algumas variáveis adicionais, além daquela já fornecida pelos radares de polarização simples. A gente vai ter algumas variáveis adicionais, como fator de refletividade diferencial, que é a diferença do fator de refletividade do feixe horizontal e vertical. A unidade é dB. A mudança de fase diferencial, que é o φdp, ou fase diferencial específica, que operacionalmente é mais usado, KDP, que te dá um indicativo do quanto que há uma diferença de fase entre o feixe com polarização horizontal e vertical. E, por último, o coeficiente de correlação copolar, que é o ρHV, que é também indicativo do quão diferente está o comportamento estatístico do feixe horizontal e vertical. De uma maneira bem simples, é mais ou menos essa a interpretação dessa variável. Então, são mais variáveis além daquelas do radar de polarização simples. Bom, eu aqui vou recomendar vocês olharem o curso do VLab, que fala das variáveis de dupla polarização. Tem 3 partes aqui no YouTube para vocês olharem e terem uma apresentação mais aprofundada das variáveis de dupla polarização. Aqui eu ressalto também alguns valores típicos de refletividade diferencial, o coeficiente de correlação e a fase diferencial específica. No caso aqui é para chuva, valores típicos indicados nessas escalas. E também aqui para granizo. Essa tabela aqui ela também te dá valores de ZDR típicos para diferentes tamanhos de gotas de chuva. Para alvos não meteorológicos também existem uma variação, valores típicos dessas variáveis polarimétricas que está sendo
resumido aqui nessa figura também. Vamos para as assinaturas polarimétricas. Vou pegar casos específicos de supercélulas, então tempestade que tem rotação. Eu recomendo aqui como leitura também a dissertação do mestrado do Vitor Ruede, que está na lista de referências ao final da apresentação, onde há um resumo de todas as assinaturas polarimétricas associadas a supercélulas. E vou mostrar aqui alguns exemplos aqui registrados no sul do Brasil. Eu vou ressaltar... Desculpe, deixa eu desligar aqui. Opa. Ok. É o meu celular aqui indicando que meu tempo está terminando. Eu ressalto aqui o arco de ZDR, o pé de KDP, em níveis baixos, como assinaturas polarimétricas de supercélulas. E em níveis médios, coluna de ZDR, coluna de KDP, região de ZDR negativa. Vamos pegar um caso aqui, que foi uma supercélula tornádica que aconteceu em Marechal Cândido Rondon. Teve a confirmação de um tornado intenso, em 19 de novembro de 2015. E aqui a gente está usando o radar de Cascavel, do CIMEPAR, que é um radar de dupla polarização. Então, começando aqui com as variáveis não polarimétricas, a gente tem aqui, com baixa elevação, o fator de refletividade, confirmando a presença de um eco do tipo gancho, que a gente já tinha visto antes, por outro caso. Aqui, nesse caso, o radar está a sudeste da tempestade, nesse momento. Então, a gente fez um recorte no PPI, de baixa elevação. Está lá a presença de um eco tipo gancho. Tem a conformação também de um dipolo de velocidade ciclônica na velocidade radial. Agora, a gente vai para as variáveis polarimétricas. Existe uma região ali onde o ZDR está mais alto, valores de 3, 4 dB são valores altos de ZDR, formando como se fosse um arco. Isso é chamado arco de ZDR. Isso é uma assinatura clássica de supercélulas. Então, tempestades rotativas. Tem um mesociclone, vai apresentar esse arco de ZDR. Então, é uma confirmação que você tem uma tempestade do tipo supercélula. À direita, a gente tem um pé de KDP, né, a fase diferencial específica, valores mais altos, indicativo ali da presença de granizo na célula convectiva. Olhando agora níveis mais altos, a gente tem na refletividade horizontal, que a gente chama de região delimitada de eco fraco, é indicativo de uma corrente ascendente muito intensa. Então, é uma região no centro da nuvem onde a refletividade fica mais baixa, porque a corrente ascendente é tão intensa que ela está jogando para níveis médios, as gotas de chuva, que ainda não tiveram muito tempo de crescer muito. Isso faz com que há uma queda do fator de refletividade, mas em torno a refletividade é alta. É por isso que a gente chama de região delimitada de eco fraco. A formação também de um anel de ZDR, com as gotas mais fracas estão sendo lançadas muito rapidamente para níveis mais altos, isso dá uma redução do ZDR, mas na borda, ZDR mais alto, associado às gotas mais grandes, isso é indicativo de um anel de ZDR, então uma corrente ascendente muito intensa naquela região. No horário seguinte, da evolução da célula, está lá ainda um arco de ZDR bem definido, então comprovando o caráter de supercélula dessa tempestade, o pé de KDP ainda está lá presente, há uma diferença de posição entre o arco de ZDR e o pé de KDP. Há diversos trabalhos indicando que essa separação é típica de situações onde a tempestade está adquirindo uma característica tornádica, principalmente quando essa separação está ocorrendo no sentido que é perpendicular ao deslocamento da célula, que é exatamente o caso como está acontecendo aqui. Essa célula estava indo para leste, e o pé de KDP e o arco de ZDR eles estão separados, o arco de ZDR mais ao norte, o pé de KDP mais ao sul. E uma assinatura que é explosiva quando uma tempestade tornádica está produzindo um tornado de grande intensidade, está passando por alguma região e está levantando destroços. Tá? Por exemplo, está passando numa cidade, como é o caso aqui, Marechal Cândido Rondon. Nesse horário, o tornado estava passando na cidade, estão levantando todos aqueles destroços. Ou se for vegetação grande, também pode estar sendo levantada. Isso reduz o coeficiente de correlação copolar. É indicativo de alvos não meteorológicos, destroços. E isso gera uma região circular que é chamada de assinatura tornádica de destroços. É a confirmação que tem um tornado em andamento. Quando essa assinatura está combinada com a região do gancho, da nuvem, onde você também tem a circulação do mesociclone, então você tem ali a confirmação da ocorrência de um tornado. Esse foi o primeiro caso na América do Sul de detecção de uma assinatura tornádica de destroços. Então aqui são alguns exemplos de um caso que é extremo, onde as variáveis polarimétricas estão ajudando ali o previsor a caracterizar a severidade do fenômeno.
Aqui tem algumas recomendações de leitura em torno dessas assinaturas polarimétricas dos eventos no sul do Brasil. Eu quero ter uma lista aqui de referências que vocês podem estudar mais a respeito e também fiquem à vontade de entrar em contato comigo, aqui está meu contato. Eu agradeço aí mais uma vez o convite para participar do workshop. Muito obrigado, Hernani, pela excelente apresentação. Nós temos aqui algumas perguntas. Sei que o tempo aí está curto, né? Você precisa se deslocar de volta para mas ainda temos tempo para perguntas. Tá ok, vamos lá para a primeira, então. Nos casos mostrados, a intensificação da célula da esquerda não seria explicada, pois ocorre maior intensificação de convecção na saída equatorial do jato subtropical? O que explica a célula da esquerda se tornar mais intensa é porque ela no que forma uma divisão de célula, basicamente a gente está vendo ali um dipolo. Uma célula é a ciclônica e a outra é a anticiclônica. A que vai para a esquerda, ela começa a ingerir um escoamento que tem muito o que a gente chama de helicidade, relativa à tempestade. A helicidade essa tua nuvem que está indo para a esquerda, ela está enxergando esse movimento aqui, ó, no ambiente de influxo. Quando você tem muita helicidade no influxo da tempestade e a sua corrente ascendente inclinar essa vorticidade que é horizontal na vertical, vai intensificar a manutenção da rotação dela. Então está deixando essa célula da esquerda ela adquirir mais rotação. A que vai para a direita, ela vai começar a enxergar menos dessa helicidade, então ela não vai ganhar muita acentuação na sua rotação. É por isso que a tendência é a da célula da direita perder força e a da esquerda ficar ainda mais intensa. Ok, a próxima pergunta. Qual é o teu sentimento quanto à influência de anomalias quentes de TSM no Atlântico Sul na ocorrência de tempestades e até de tornados? Olha, a gente não consegue encontrar uma correlação muito acentuada diretamente, né, entre temperatura da superfície do mar e ocorrência de tornados. A TSM vai ter um impacto muito mais direto em atividade de ciclones, então de característica extratropical ou subtropical, que era o tema da professora Reboita. E a ocorrência de tornados é muito mais dependente de ingredientes como a presença de instabilidade termodinâmica na região continental, e presença de cisalhamento vertical do vento, e principalmente cisalhamento nos primeiros 1.000 metros, ali 500 a 1.000 metros de altura. Então são os ingredientes que acabam gerando um viés para que a convecção adquira essa característica supercelular, ela começa a adquirir rotação, e se o cisalhamento estiver muito intenso, ali concentrado na baixa da troposfera, com muita helicidade relativa à tempestade nos primeiros 500 metros, 1.000 metros, você está criando uma situação onde você concentra muita vorticidade vertical em baixos níveis na sua tempestade, ela começa a ganhar muito rotação concentrada em baixos níveis, e aí o viés para um ambiente tornádico agora fica mais evidente nessas condições, mas a gente não consegue identificar nenhuma correlação significativa com temperatura da superfície do mar, por exemplo. Perfeito. O José Galvez tem uma pergunta para fazer. José, puedes ativar tu micrófono? Sim. Olá, Hernani, tudo bem? Olá, como vai, José? Tudo bem? Tudo bem, sim. A minha pergunta é simples. Vocês têm alguns problemas com os dados por interferência da Serra Gaúcha? Para interpretar os dados do radar ou não? Sim, na verdade, recentemente foi instalado um radar banda C em Porto Alegre, que é o radar que seria mais suscetível a efeitos de influência da Serra Gaúcha. O radar de Santiago ele já é mais distante, ele sofre problema com outros obstáculos, mas não com a Serra Gaúcha. Ele tem obstáculos mais próximos, que gera bloqueio de feixe. É um problema que a gente tem com o radar de Santiago. Canguçu fica na Serra do Sudeste, tem também alguns problemas de bloqueio de feixe, mas é muito distante da Serra Gaúcha. E existe o radar de Morro da Igreja, que fica na Serra Catarinense, lá em Urubici, a 1.500 metros de altura. Ele também, naquela posição, ele não sofre efeito de influência da Serra Gaúcha, porém, aquele radar de Morro da Igreja, ele sofre com algum problema de propagação anômala no oceano. Então acaba gerando uma região de refletividade que fica quase sempre estacionária no litoral de Santa Catarina, mas isso tem a ver mais com a questão de propagação anômala do feixe eletromagnético, mas não com o impacto da Serra Gaúcha
Agora, com o radar banda C de Porto Alegre, a gente vai ter uma ideia melhor de quanto que a Serra Gaúcha pode, talvez, influenciar negativamente, né, em termos da propagação do feixe desse radar banda C, recém-instalado agora em setembro em Porto Alegre. Ok, obrigado, Hernani. Há outras perguntas. Gosto de ver você. Obrigado, José. Hernani, tem mais tempinho para 2 perguntinhas mais? Sim. Vamos lá. Existe alguma assinatura ou intervalo de refletividade que aumenta a certeza sobre a precipitação ter ocorrido de fato? Por exemplo, ser registrada nos pluviômetros? Sim. Bom, com os valores de refletividade, eu posso voltar aqui a uma... Ainda está aparecendo nos meus slides, né? Ainda não está porque eu compartilhei a minha tela, mas pode compartilhar a sua tela novamente, professor. Peraí. Tá. Eu vou mostrar aqui uma... Tá ok. Opa, não tá liberado para mim aqui. Só um momento. Agora pode compartilhar. Ok, então... Tela cheia. Opa, deixa eu colocar no modo de apresentação. Tem uma tabelinha aqui, digamos, é lá no início, aqui, que mais ou menos te indica o seguinte. Bom, valores acima de 0 dBz já é o que a gente chama de uma região, os alvos já são potencialmente precipitantes, começando com um chuvisco fraco, ali entre 0 e 10 dBz. Bom, a partir de 25 dBz já estava de uma chuva fraca. A questão é, será que essa chuva está chegando em superfície? Com 30 dBz já é praticamente certo. Tá? Eu diria que na casa de 20, 25 dBz, chuva já está correndo em superfície. Em situações de chuva estratiforme, você está ali com a situação de chuvisco, vai estar ocorrendo a precipitação de superfície, pode estar com menos de 20 dBz. Tá? Então depende um pouco da tua condição. Se for chuva estratiforme, um ambiente de atmosfera estável, com 20 dBz, já deve estar ocorrendo aquela chuva bem fraquinha. Em ambientes de instabilidade, que favorece a formação de convecção profunda, com 10 dBz, talvez não esteja chegando em superfície, aquela chuva fraca. Mas aí já com 25, 30 dBz, certamente já está ocorrendo alguma precipitação em superfície. E, lógico, aí qualquer valor acima disso, a gente já está falando, já entrando com chuva forte ali, 35, 40 dBz, acho que já é uma chuva forte acontecendo, confirmando. Muito bem. Quais as diferenças em se fazer análise de tempestade severa para as regiões sul e norte do Brasil, usando dados de radares? Ótima pergunta. A gente espera que, por exemplo, supercélulas, a gente não espera observar na região da Bacia Amazônica. Tá? A Bacia Amazônica ela não promove, tipicamente, né, condições favoráveis à formação de supercélulas. Então, aquelas assinaturas de supercélulas, eu ficaria muito surpreso de detectá-las na Bacia Amazônica. Mas outras assinaturas, por exemplo, eu acabei não falando muito da coluna de ZDR, é indicativo de correntes ascendentes intensas, é um tipo de assinatura que não é exclusiva das supercélulas. Elas podem ocorrer com multicélulas, tempestades unicelulares, bastando ter correntes ascendentes mais intensas, que já é um tipo de assinatura que você pode detectar, que você vai detectar a região da Bacia Amazônica, por exemplo, que a gente tem convecção vigorosa lá também. Né? Mas a maioria das assinaturas que eu mostrei aqui, que foram de supercélulas, a gente não espera encontrar, por exemplo, em região da Bacia Amazônica. Boeco. Bom, boecos, é possível você ter situações de linhas de estabilidade amazônicas apresentando segmentos de arco. Então, são situações que merecem atenção para o previsor na região da Bacia Amazônica, caso uma daquelas linhas de estabilidade que são comuns começar a apresentar segmentos de arco, merece uma atenção especial. Existem menos estudos dessas assinaturas para latitudes tropicais. Então, é uma área que assim, existe espaço para ser explorado em termos de identificar as assinaturas de tempo severo na Bacia Amazônica. E vale ressaltar que nós estamos registrando tempo severo nessa temporada agora de transição, né, do seco chuvoso na Bacia Amazônica, inclusive granizo. Então está sendo uma situação bastante interessante em termos de acompanhamento de tempo severo, numa região que é tropical, que não é a região onde tipicamente a gente pensa em tempo severo de granizo e vendaval, mas estão ocorrendo vendavais e granizos também
na região da Bacia Amazônica agora nessa temporada. Então a gente vai ter bastante oportunidade de analisar essas assinaturas também. Professor Hernani, muito obrigado novamente pela disponibilidade, excelente apresentação, ok? E desejo um bom retorno na viagem aí. Muito obrigado e fique à vontade. Todo esse material vai estar disponibilizado e ali tem o meu e-mail também. Fique à vontade para entrar em contato comigo, porque nessa apresentação é rápida, algumas coisas a gente não fala muito a fundo, mas eu teria o maior prazer de responder a qualquer dúvida adicional.